Então, pessoal, nós vamos falar agora dos números racionais na reta, dando continuidade ao conjunto dos números racionais. Bom, eu tenho aqui uma reta numérica, né? Eu numerei do menos 4 ao 4, sabendo que a reta ela é infinita, tanto para os negativos quanto para os positivos. E eu preciso localizar esses números que eu coloquei aqui abaixo. Bom, eu tenho aqui uma fração, eu tenho um número misto, dois números decimais e um outro número misto. Bom, uma das maneiras mais fáceis de resolver é transformando os fracionários em decimais. Eu já ensinei isso na aula anterior, né? Então, eu venho aqui, ó, 2 e vou dividir por 3. 2 não é divisível por 3, então eu acrescento 0 e 0, no quociente. Aí dá 6, 6 vezes 3, 18, sobra 2. 0, 6, né? E aí vai dar continuidade e aqui vai ser uma dízima periódica. Então, nós vimos que vai ser uma dízima periódica. Então, 2/3 é o mesmo que 0,6666. Bem pertinho do número 0,7. Ora, 0,7 está entre 0 e 1. Então, vou marcar aqui. Esse número que eu marquei é o 0,5. 0,6 está um pouquinho para cá, ó. Então, 0,6666. Para representar esse número, eu vou colocar a própria fração. Puxei uma setinha e coloquei o número que eu quero. Esse número que eu tenho aqui, olha, menos 1,5, eu tenho um número misto. Eu preciso transformá-lo em uma fração imprópria, para depois transformar em um número decimal. Para transformar esse número em fração imprópria, e o que é uma fração imprópria? Fração imprópria é uma fração onde o numerador é maior que o denominador. Então, eu venho aqui, olha, multiplico o denominador pelo numerador e o resultado eu somo com o numerador. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3, 3 meios. Então, eu tenho menos 3 meios. Não posso esquecer do sinal, né? E aí, eu já tenho uma fração imprópria. Basta eu dividir agora o numerador pelo denominador. 3 dividido por 2 vai dar 1. 1 vezes 2, 2. Sobra 1. Não tem nada para descer. Eu acrescento 0, vírgula, e aí dá 5. 5 vezes 2, 10. Então, 1,5. Ora, 1,5 negativo. Por quê? Porque o sinal aqui é negativo. Então, é menos 1,5. Então, esse número ele está entre o menos 1 e o menos 2. Logo, bem no meio aqui, porque 1,5, metadinha, né? Então, esse número aqui é o número menos 1,5, certo? 3,25 já está em forma decimal, então ele é um pouquinho depois do 3. Olha, aqui é o 3,5. 3,25 é antes, né? Então, tá aqui. 3,25. Menos 2,6, está entre o 2 e o 3. Negativo. Então, 2,5, olha, 2,5. 2,6 está um pouquinho à esquerda, né? Porque ele é negativo. Então, aqui é o número 2,6 negativo. 2 inteiros e 1/3. Número misto, vou transformar em fração imprópria para depois transformar em um decimal. 3 vezes 2, 6. Mais 1, 7. Então, eu tenho 7/3. Daí, eu faço a conta. 7 dividido por 3. 3 vezes 2, 6. Sobra 1. Acrescento 0 no resto, vírgula no quociente, que vai dar 3. 3 vezes 3, 9. E aqui nós temos uma outra dízima periódica. 2,333.
Então, tá entre o 2 e o 3. 2,5, 2,333 é um pouquinho antes. Então, 2,333, que eu vou colocar na forma de fração, que é 7 terços. 7 terços. Né? Puxar a setinha, 7 terços. E é isso aí. Espero que tenham aprendido.